Olá, internautas. Estamos de volta com o programa Momento Econômico da NEFAC e o assunto de hoje é o Troféu Transparência. No final do primeiro bloco, a gente estava dizendo sobre as mudanças que houveram nos critérios do Troféu Transparência 2015, principalmente motivados por todo esse problema que nós estamos vivendo de credibilidade, problemas do Petrolão, Lava Jato, enfim, tudo isso daí fez com que a gente parasse para pensar o que isso daí interferiu no Troféu Transparência, Machado? Como eu expliquei, Leite, o troféu ele é um prêmio qualitativo, não é um prêmio quantitativo, não é um prêmio baseado em índices de rentabilidade ou qualquer índice tomado a partir das demonstrações financeiras da entidade. É um prêmio qualitativo. E quem faz essa avaliação é um corpo técnico, são alunos, são professores, e que a gente não pode desprendê-los da realidade, tá certo? São pessoas como nós, que estão vivendo, presenciando esse momento crítico no Brasil e também fora do Brasil. Então são pessoas que participam da sociedade, fazem parte da sociedade e que naturalmente são influenciados pelas cobranças do dia a dia, pelas informações do dia a dia que circulam na mídia ou que eles têm acesso. Isso automaticamente faz com que o avaliador ele passe a ser mais crítico. Eu entendo, isso não é uma constatação oficial, mas é uma percepção minha, que esse ano, por a gente ter tantas cobranças, por se questionar tanto a questão da governança, apesar de nós não estarmos falando de um prêmio sobre governança, nós não premiamos a gestão da empresa, nós premiamos a demonstração financeira, que é um conjunto que influencia sim a governança. Prestação de contas é um requisito muito forte dentro dos princípios da governança. A transparência é um princípio muito forte dentro da ética, que é o pilar da governança. Mas governança é um pouco... governança é amplo, nós estamos falando sobre atendimento a controles internos, atendimento a questões legais, as questões de sustentabilidade, estamos falando sobre tratamento de pessoas, então governança é ampla. Nós estamos numa parte da governança. Mas esses avaliadores recebem influência, recebem informação, recebem cobrança e nunca se cobrou tanto das empresas o pilar da governança, tão forte que é a transparência. Eu acredito que isso naturalmente, é o que a gente tem dito, né? Baixou a régua, né? Quer dizer, você foi mais crítico no seu poder de análise. Isso não é uma mudança de critério, jamais. Mas eu acho que surgiu nesses avaliadores uma postura de, olha, eu vou ser um pouquinho mais rígido na forma, para eu ficar um pouco mais confortável no processo de avaliação. Tanto é um fato que esse ano foi o primeiro ano que nós não premiamos 25 empresas, premiamos 19 empresas. Foram 8 acima de 5 bi, 8 abaixo de 5 bi e 3 de capital fechado. Então, naturalmente, processo seletivo fez com que fosse mais crítico. De 25, nós fizemos apenas 19 esse ano. Poderiam ter mais 6 empresas ali. Poderiam ter mais 6. Naturalmente, deveriam existir mais 6. Mas o processo seletivo, em determinado momento, quando eu disse para você que em determinado momento nós temos 35 empresas, e aí a comissão julga para 25, nós não tínhamos as 35 nesse ano, nós tínhamos menos. E no processo, ainda a comissão julgou relevante ainda excluir algumas, ou não premiar algumas, por motivos que a comissão ela é autônoma para isso. Nós não perguntamos, não discutimos e não influenciamos, e recebemos então, olha, este ano nós julgamos que estas 19 merecem. Então, fizemos isso com muita transparência, divulgamos ao mercado que seriam apenas 19, e a constatação nossa foi isso, que o momento influencia o julgador. É natural, nós vivemos numa sociedade, não tem como você se descolar desse momento. Um momento muito crítico, né? E também, a gente fala de transparência e algumas pessoas, todo mundo sabe que eu sou da NEFAC, tantos anos quanto você, então vem as perguntas, né?
Não, mas isso e aquilo, e o que é a transparência? Aí a gente sempre está explicando. E você ressaltou bem que tem uma comissão técnica Sim. totalmente independente, de profissionais de libada vida profissional, competência, enfim, tudo isso daí. É claro, eu espero que um dia a gente volte às 25 e que não caia mais aí na seleção. Sim, porque... É prova de que as empresas estão... A gente não pode se vangloriar sobre isso, não. É ruim. Não é bom. Não é bom. O Brasil não é um bom sinal. Não é um bom Brasil sinal. não é bom. Mas a governança, como você relembrou, eu trabalho em recuperação de empresas e estou hoje muito fortemente numa RJ. Mas a governança hoje, que até então ainda tem alguns tabus, né? Um faz, outro faz, mas é uma prática saudável para as empresas, porque junto com a governança vem a transparência. Mas eu não quero falar da minha empresa. Gente, se você não falar, as informações saem do mesmo jeito. Antigamente acontecia uma coisa do outro lado do mundo, um ano depois você talvez soubesse, hoje não. Aconteceu alguma coisa ali, 5 minutos depois está nas redes sociais. E pior ainda, quando você não é transparente com a sua empresa, a informação sai, ela vai sair e sai errada. Sim. E sai ainda de uma forma bem negativa. E aí você depois vai correr atrás para consertar o prejuízo, se é que vai dar tempo. Se é que vai dar tempo. Então a transparência, você sendo e aplicando, portão para dentro com os seus empregados e portão para fora com o público, é saudável, a governança também. Só complementando, se me permite, Leite, eu fui questionar para um repórter o que era transparência. Eu falei, olha, nós estamos falando da transparência contábil, é qualitativo, é você bem informar, mas você só consegue transparência quando você comunica o que você faz e faz o que você comunica. Sim. Ele é um processo. Tá certo? Não tem como comunicar algo que você não faz. E não tem como você ter uma postura diferente do que você comunica. Todo mundo vai saber. E quando você junta comunicação com ação, gera uma coisa que aí o mercado reconhece: credibilidade. A partir do momento que você tem transparência na essência, você tem credibilidade. Quando você rompe comunicação e ação, você perde a credibilidade. Porque o mercado vai saber. O mercado sempre vai fazer. E aí o mercado vai dizer, você não faz o que você comunica. Ou você comunica o que você não faz. Está rompido o nosso laço de credibilidade. E a hora que você rompe o laço de credibilidade, credibilidade é crédito. Você perde crédito. Seja crédito de respeito. Ou seu custo aumenta. Ou seja crédito financeiro. Perfeito. Entendeu? Então, são coisas combinadas. Nós estamos falando de comunicar, agir, ser transparente, consequentemente, e gerar credibilidade. E quando você rompe essa cadeia, ou esse ciclo, você perde o crédito, você perde o valor. O valor, como você bem introduziu no início desse programa, o valor é um intangível imensurável. Não é? Nós temos o caso da Volkswagen. Ela está perdendo crédito no sentido não financeiro, mas daquela confiança. Ela vai ter que, de novo, engatar esta comunicação com a ação para reverter a credibilidade. Sendo transparente, como? Agindo de acordo com o que está comunicando. Estou mostrando. E comunicar de acordo com o que está agindo. Então, esse é o cerne da questão. Como fazer isso com a demonstração financeira? É uma prática e mais uma prática. Sempre pensar em bem comunicar com respeito, com objetividade. E uma coisa que eu alerto sempre é você não omitir fatos relevantes. A omissão é o principal problema nesse link comunicar e agir. Se você omitir em algum momento algo relevante, você vai perder a credibilidade. E recuperar é bem mais difícil. Bem mais. Olha, é sempre bom, Machado, ouvindo você falar e vivendo, ressaltar uma coisa. A credibilidade e a transparência, alguém fala, a empresa, o que é a empresa? A empresa é um CNPJ constituído de CPFs. É o CPF que faz coisa errada. Então, aquele profissional da área contábil financeira que concorda
com mazelas, com esconder coisas, ele é o responsável por isso. Então, alguém fala, a empresa fez isso. A empresa não faz, alguém fez. A gente vai lembrar das pedaladas, que todo mundo fala de pedalada, já vem o nome de uma pessoa. Então, o recado que a gente sempre dá aos profissionais de controladoria, isso serve para todos, né, é que a ordem besta não se cumpre. Sejam corretos, sejam honestos nos seus trabalhos, errou, mostrou. E é dessa forma que o mundo hoje vive e o mundo hoje cobra. Aquele passado, como diz o ex-ministro, patrasmente de coisas escondidas, não tem mais espaço nas atividades profissionais hoje. Conte a verdade que você tem chance de ter colaboração e de achar uma solução. Mas se esconder, se não for honesto e não for transparente, as dificuldades, pode acreditar, vão ser bem maiores. Aparece naturalmente. A importância do profissional, por isso que a gente premia o contador, que é quem vai assinar e falar que aquelas demonstrações estão corretas, né? Imagina essa responsabilidade dentro de uma recuperação judicial. E que um dia a gente vai falar sobre numa próxima entrevista com um profissional dessa área, para explicar o antes, o durante e o depois. Mas voltando aqui no Troféu Transparência, e voltando a falar de transparência, hoje, Machado, na sua avaliação, você acha que as empresas brasileiras, hoje elas têm mais consciência de quanto é valioso a transparência? Eles já há uma sensibilidade disso, evoluímos. Como é que você vê esse mercado, essa situação? Eu sempre costumo dizer que a contabilidade ela acompanha a sociedade, acompanha a economia. Não sou só eu, isso é notório, né? A evolução contábil ela acompanha a evolução da economia. As empresas no Brasil evoluíram sim. Se a gente pegar as demonstrações de 97 para cá, elas evoluíram, inclusive nesses 19 anos nós tivemos as mudanças das regras contábeis no Brasil, a adequação das nossas regras ao nível internacional, a harmonização das práticas internacionais. Mas a gente não pode descartar que o que faz de fato as empresas evoluírem é a maturidade do mercado, tá? Não podemos esquecer que mercados maduros exigem mais das empresas. Assim como exigiram dos avaliadores um critério mais robusto, né? Não digo um critério mais robusto, mas um discernimento, ou exigiram mais, a publicação também vai em função do que o mercado está exigindo. Então, o mercado brasileiro é muito mais maduro, e isso faz com que as demonstrações financeiras evoluam no mercado brasileiro. Obviamente, nós, da ANEFAC, estamos estimulando ainda mais através desse processo de premiação. Mas as empresas evoluíram na transparência? Evoluíram. Para você ter uma ideia, das 10 empresas, do ranking das 10 empresas que tiveram os melhores resultados em 2014, pelo jornal Valor Econômico, ranking Valor 1000, as 10 empresas que melhores resultados tiveram em 2014, 4 foram premiadas pelo Prêmio Transparência. 4 estavam no Prêmio Transparência. Por quê? Porque hoje, resultado, ética, transparência, está ligado. É possível, sim, você ter lucro com ética, com transparência. Então, eu sinto que há uma evolução, há uma propensão para as pessoas se declararem mais, entenderem, mostrarem o risco, mostrarem o que estão fazendo. É uma evolução natural. E sempre quando você tem mercado exigindo que você demonstre o que você é para lhe ofertar crédito, para lhe ofertar investimento, é natural que você vai se expor mais, você vai se apresentar melhor. Uma última pergunta, o nosso tempo já está. A lei anticorrupção, ela é que permitiu... a lei anticorrupção ela foi publicada em agosto de 2013 e entrou em vigor em janeiro do ano passado. Não foi nada de criação nossa. Lógico, a gente baseou numa lei que já havia no Reino Unido e uma lei muito eficiente nos Estados Unidos. E a rapidez com que as coisas são analisadas lá. Eu tenho certeza de que essa lei ela ajudou a influenciar a necessidade da transparência.
né, o compliance. Exatamente. Tanto é que a lei permite que empresas que são e agem dessa forma, e em havendo algum erro, alguma coisa, elas têm uma certa leniência do poder para que a penalidade não seja tão pesada, né? Rapidamente, você acha que a lei, na opinião, isso ajudou no processo de transparência? Alguma coisa, o nosso troféu Transparência foi melhorado, ele foi facilitado pela existência da lei? Como é que você vê isso? É ainda difícil de analisar pelos impactos das demonstrações financeiras, né? Como você colocou, foi uma lei de 2014, a vigência dela pegou 2014 quase que completo. Eu não conseguiria hoje perceber ainda uma forte influência da lei nas demonstrações financeiras, ainda não. Eu acho que em 2015, das publicadas em 2015, a gente vai começar a ter mais parâmetros. Na verdade, essa lei ainda está sendo apreendida pelos empresários, essa é a verdade, né? Mas o melhor de tudo é você não ter que usar a lei, né? É o que eu ia falar. A melhor forma é você não cair no buraco, porque sair do buraco é mais complicado. Olha, né? O ideal é você conhecer a lei para fazer uma palestra, né? Mas não para enquadrar as suas atividades. Para poder sair, né? O programa de hoje nós estamos encerrando. Obrigado, Machado. Que agradeço, Leite. Parabéns aí pelo trabalho. Que a gente vai ter que voltar a falar. Parabéns pelo programa. A todos nós, né? Eu quero agradecer ao presidente da NEFAC. Mas vocês fazem um programa de uma forma muito competente. Parabéns. Parabéns. Obrigado a você. Obrigado a todos que facilitam. Bom, vocês podem consultar a agenda da NEFAC para ver os eventos. Basta acessar o nosso site www.anefac.com.br e participem dos nossos eventos técnicos, reuniões, palestras, enfim. E seja um associado nosso. Obrigado a todos e até a próxima semana.